Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se encontra preferencialmente em casa nesses tempos de quarentena. Eu sou o professor Robson Gomes Filho e desejo que você seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do canal História Online. Muito bem, pessoal, nós damos continuidade hoje a mais uma videoaula da disciplina de História Medieval 2. Essa disciplina que nós trabalhamos especificamente o Ocidente Medieval, e nesse segundo bimestre, para os meus alunos da UEG e para você que está acompanhando o canal na sequência das aulas, nós estamos discutindo a chamada Plena Idade Média ou Idade Média Central, e desde as duas últimas aulas nós temos discutido a Igreja Medieval. E agora nós continuamos nessa trajetória até chegar na chamada Baixa Idade Média e pensar os eventos que praticamente estão, em sua grande maioria, conectados a esse contexto ligado à Igreja Católica Medieval. Hoje nós vamos falar sobre as heresias. Tá? Então o tema da nossa aula são as chamadas heresias ocidentais. E aí, antes da gente começar a aula, eu quero já fazer uma primeira diferenciação importante quando a gente fala de heresias. Por que a gente fala de heresias nesse contexto da chamada Plena Idade Média ou Idade Média Central? Nós falamos de heresias ocidentais. A razão é que faz uma diferenciação entre heresias orientais, como aquelas da chamada Primeira ou Alta Idade Média, portanto, naqueles primeiros séculos do mundo medieval, especialmente no Império Bizantino, são as chamadas heresias orientais, tem um caráter mais filosófico, mais teológico, discute questões teológicas e doutrinárias, enquanto as chamadas heresias ocidentais acontecem de fato na parte ocidental da Europa e nessa chamada Plena e Baixa Idade Média. Okay? Nesse período, então, de que nós estamos falando de uma igreja já consolidada, um contexto histórico completamente diferente das chamadas heresias orientais, que estão ali no momento de formação, de criação e fundação da Igreja Católica. Ok? Então, essa é uma diferenciação importante, e sobre as heresias orientais nós já falamos em algumas outras aulas. Para você que é meu aluno, as primeiras aulas de História Medieval 2 nós discutimos justamente, quando estava falando do Império Bizantino, falamos um pouquinho sobre essas heresias orientais, tá bom? Agora, para você que está acompanhando o canal e começou por agora, assistiu os vídeos, dá uma olhadinha na nossa playlist de História Medieval 2, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. As aulas sobre o Império Bizantino, nós fazemos uma discussão interessante sobre essas chamadas heresias orientais, tá bom? Mas na aula de hoje, heresias ocidentais, portanto, Plena e Baixa Idade Média, século XI em diante, pelo menos, tá bom? Então, para a gente começar, mais uma vez, eu quero convidar você a ver os nossos slides e discutir primeiro, e antes de tudo, como sempre, a bibliografia que a gente vai utilizar para essa aula de hoje. Começamos então com as referências bibliográficas. Nós vamos utilizar hoje duas bibliografias principais. Uma, mais no iniciozinho agora, para a gente conceituar um pouco a ideia de heresia e falar um pouquinho da Inquisição Medieval, que é o livro Inquisição, da editora brasiliense, da Anita Nowinski, e o livro principal, que vai fundamentar de fato as nossas discussões, seja na aula de hoje, seja na segunda parte dessa aula, que eu ainda vou gravar, é o livro Heresias Medievais, do Nachman Fabel. E olha só, pessoal, eu quero aproveitar já para mostrar para vocês, tá? Então é um livro pequeno, um livro não muito extenso, mas de um vocabulário, de uma densidade historiográfica fantástica, tá bom? Nachman Fabel é, para mim, o principal autor que discute as heresias ocidentais, que tem pelo menos disponível em língua portuguesa. Essa edição que eu utilizo, que é a última edição, a única edição que a gente tem aqui em língua portuguesa, é uma das poucas obras traduzidas para o português que tratam especificamente dessas chamadas heresias ocidentais. É um livro muito bacana, recomendo bastante, que inclusive no final traz em anexo alguns documentos interessantes sobre as heresias, citações de documentos, enfim. Do ponto de vista da historiografia, quem gosta, quem se interessa por esse tipo de tema, é um livro fundamental
para se discutir as heresias ocidentais, tá bom? Vou deixar inclusive um link, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para quem quiser e tiver interesse de comprar na loja da Amazon, tá cerca de R$44, R$45, então é um valor acessível, relativamente acessível, para quem tem interesse em adquirir uma obra de fôlego, uma obra densa, importante como essa, para se discutir as heresias ocidentais, tá bom? Então, Dharma Fada, as heresias medievais, da editora Perspectiva, ok? Vamos começar então, e aí eu já quero esclarecer para vocês, pessoal, que essa aula de hoje também não termina nessa videoaula aqui, tá bom? É um tema extenso, é um tema denso, como eu acabei de dizer, e por isso nós vamos dividir também em duas partes, tá? Nessa primeira parte, como a gente pode acompanhar aqui nos slides, nós vamos discutir basicamente o contexto, nós vamos discutir basicamente o que é a heresia, o seu conceito, vamos discutir um pouquinho do contexto em que está inserido a heresia, de uma maneira geral, e os chamados casos menores. Então, alguns casos importantes de heresias, inclusive que precederam as maiores, que nós vamos discutir mais adiante, nós vamos discutir agora, então, nessa videoaula de hoje. Na próxima videoaula, portanto, na parte 2, nós vamos discutir as duas maiores heresias do mundo medieval, os chamados cátaros ou albigenses e os chamados valdenses ou pobres de Lyon, tá bom? Então, essas duas últimas heresias nós vamos deixar para discutir na próxima videoaula que eu ainda vou gravar sobre o assunto, tá bom? Para começar, então, nós vamos para a conceituação, o que é uma heresia, tá? Começo com uma citação do Catecismo da Igreja Católica, então, para a gente já começar discutindo de fato a partir da perspectiva daquele que cria, vamos colocar assim, esse termo da maneira como a gente vê hoje, que é a própria instituição católica, no seu parágrafo 2089, diz o seguinte: chama-se heresia a negação pertinaz após a recepção do batismo de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. Então, olha só, a primeira coisa importante que a gente precisa saber sobre heresia é que só pode ser condenado ou chamado de herege alguém que foi batizado cristão, tá bom? Então, quem não é batizado cristão é chamado de pagão. Então, o pagão, ele não tem nenhum tipo de punição, seja do ponto de vista civil, seja do ponto de vista eclesiástico, por duvidar da fé cristã, ou por se opor à fé cristã, por duvidar das doutrinas da Igreja Católica. Por que ele não pode ser condenado? Por que ele não pode ser julgado? Porque ele não é um cristão. Então, a primeira coisa importante, um herege é um cristão, tá bom? Então, o pagão, ele não pode ser chamado de herege, tá? A pessoa que não é cristã não pode ser chamada de herege. Então, a partir do momento que você se batizou cristão, ou que você foi batizado cristão, uma vez que você nega elementos importantes e fundamentais da fé cristã, que o Catecismo da Igreja Católica está dizendo que são verdades que se deve crer com fé divina e católica, ou seja, as verdades impostas pela Igreja Católica, no caso estou falando aqui especificamente da Igreja Católica, tá? Então, uma vez que você foi batizado católico e você se opõe, duvida ou questiona a fé católica, você é um herege, tá bom? Então essa é a definição básica de herege. Aquele que duvida, que se opõe, que contesta de maneira pertinaz. Não é uma dúvida que vem na sua cabeça, uma dúvida que passa por você e você a abandona. Mas é aquele que duvida ou que se opõe de maneira pertinaz, que vai mantendo, que vai discutindo, que vai debatendo aquele tipo vai contestando aquele tipo de verdade imposta ou colocada pela igreja, tendo sido batizado cristão. Daí um elemento interessante para a gente pensar. No mundo medieval, como a gente vai ver nessa videoaula de hoje, o poder civil, portanto o Estado, passou a executar a pena condenada pelos tribunais da Inquisição. Portanto, a perseguição não era feita só pela Igreja Católica, mas também pelo poder civil, não só pelo poder religioso, mas também pelo poder civil. O que significa que não seria um bom negócio no período medieval, vamos colocar assim, ou num Estado cristão, como é o Estado medieval, você ter sido batizado cristão, né? O problema é que não tinha como fugir. Para você fazer parte desse tipo de sociedade, para você fazer parte da cristandade, você deveria ser cristão. Ser pagão, portanto, escolher não ser batizado cristão não era uma opção.
Até porque ainda hoje também acontece assim na Igreja Católica, como a gente vai ver discutindo algumas heresias, o batismo é feito quando você ainda é um bebê, o que significa que não tem como fugir. Você foi batizado cristão para o católico, qualquer contestação que você faça à fé cristã, você é um herege, tá bom? Agora, isso não significa que não haja, vamos colocar assim, uma possibilidade de rompimento de fato com a cristandade ou com a fé cristã ou com a Igreja Católica. Existe a possibilidade de rompimento. Para isso existe o termo apostasia. Olha só aqui na citação ainda do próprio Catecismo da Igreja Católica. Então, apostasia é o repúdio total da fé cristã. Cisma, a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja a eles sujeitos. Então, olha só, digamos que você não concorda com a Igreja Católica, você foi batizado católico, isso ainda nos dias de hoje, tá? Então, esse catecismo, inclusive, ainda serve para os dias de hoje. Você foi batizado católico, mas não acredita, contesta, acha que não é bem assim, etc e tal. A não ser que você faça um rompimento formal com a igreja, que você abandone de fato a fé católica, a Igreja Católica, você está em heresia, porque você não renunciou à igreja, você não renunciou ao cristianismo, mas contesta as verdades impostas por ela. Então isso é uma heresia. Agora existe a possibilidade de você romper de fato com a Igreja Católica. Eu particularmente fiz isso, faz parte da minha história pessoal. Quando você rompe com a fé cristã, quando você rompe com a Igreja Católica publicamente, você se torna um apóstata. Ou seja, daí em diante, a partir do momento que você rompeu, você não deve mais nenhuma explicação do ponto de vista do julgamento daquele que te diga, mas você é cristão? Não, eu rompi com a Igreja Católica, eu rompi com o cristianismo, portanto eu posso fazer esse tipo de contestação que eu não caio na definição de heresia, mas de apóstata, ou seja, já fiz a minha apostasia, tá? É claro que também no período medieval essa também não era uma opção, é preciso deixar isso claro. E por fim o cisma, né? O cisma é o que existe dentro de instituições dentro da Igreja Católica que rompem com a submissão ao Papa. Portanto, permanece católico, permanece cristão, mas não se sujeita ao Papa, como é o caso da Igreja Católica do Oriente, né? Ou a igreja também chamada de ortodoxa grega. Tá bom? Então são as formas de rompimento com a doutrina cristã para a gente conseguir entender esses termos, enfim. Ok? Olha só, o texto da Novinsky, a etimologia da palavra, tá? Então a palavra herege origina-se do grego héresis e do latim hereses e significa doutrina contrária ao que foi definido pela igreja em matéria de fé. Em grego, heretikes significa o que escolhe. Então, a etimologia da palavra diz muita coisa, isso é importante a gente discutir. Heretics, do grego, significa aquele que escolhe. Tá? Então, heresia advém da possibilidade de fazer uma escolha, ou alguém que faz uma escolha de fato. Numa sociedade, numa religião em que a escolha não é permitida, portanto você foi batizado cristão, você foi batizado católico. Percebam que no mundo medieval, antes da Reforma Protestante, as duas coisas evidentemente se confundem. Ser cristão é ser católico é ser cristão. Então você, pelo menos até 1054, né, quando acontece o cisma do Oriente, ou chamado Grande Cisma do Oriente. Mas enfim, você é cristão, você é católico, você não tem escolha. Né? Você segue aquilo que foi imposto, aquilo que foi colocado como sendo a fé, como sendo a verdade. Então, à medida que você faz uma escolha, você comete uma heresia. Você escolhe a parte, ou seleciona uma parte, escolhe parte daquela fé em que você quer acreditar e rejeita o resto. Isso é uma heresia. Olha só, ainda na página 11, no que diz respeito propriamente ao conceito de heresia, foi aceita a definição do teólogo medievalista Marie-Dominique Chenu de que herege é o que escolheu, o que isolou de uma verdade global, uma verdade parcial, e em seguida obstinou-se na escolha. Portanto, ser herege significa escolher. Tá? Não é escolher ser ou não ser cristão. Significa escolher parte da doutrina cristã, parte da fé cristã, e que você segue, que você diz que é verdade, diz que é aquilo mesmo, e o resto você nega, e você se obstina naquilo. Isso é tão curioso que hoje, boa parte dos cristãos, pelo menos que eu conheço, e que eu tenho convívio, e com quem eu converso, tem um quê de herege.
Por que tem um quê de herege? Por exemplo, se você é cristão, se você é batizado, se você é católico, enfim, a gente está falando aqui de igreja católica, mas você acha que aquela coisa de sexo antes do casamento, de guardar a virgindade para depois de casado, não é bem assim. Herege. Por que herege? Porque você seleciona uma parte da fé cristã que você diz, não é bem assim, e o resto você acredita, né? Ou uma série de outras possibilidades que a gente vê por aí, né? Você nega parte daquilo que acredita, por exemplo, a Igreja Católica diz que é pecado mortal ferir um dos 10 mandamentos, sei lá, cobiçar a mulher do próximo. E você fala, não, mas não é bem assim, né? A gente cobiça, mas não vai... herege, né? Ou simplesmente você fala, não, eu confesso os meus pecados a Deus, não preciso confessar a um padre. Herege. Tá? Por quê? Porque você seleciona aquilo dentro do todo da fé que você quer seguir, acreditar, e aquilo que você não quer. Essa possibilidade de escolha está enquadrada pela Igreja Católica desde o período medieval como sendo heresia. E para você não ser um herege, você tem que praticar, acreditar e professar a fé cristã católica em toda a sua doutrina, em todos os seus mandamentos como um todo. Ok? Espero que tenha ficado claro, pelo menos, o conceito para a gente iniciar essa discussão sobre a heresia. Muito bem, entendido então o conceito, vamos entender o contexto em que essas heresias medievais estão inseridas. Tá? Eu começo com a mentalidade medieval, um aspecto importantíssimo para a gente entender essa situação em que, esse contexto em que está inserido, de fato, essa questão das heresias. Então, olha só, já no livro de Armand Faber, página 15, a natureza da sociedade feudal cristã conduzia a visão da heresia como quebra da ordem divina e social alicerçada sobre a fidelidade. Tá? O braço secular não deixou de atuar segundo os ditames de uma sociedade de guerreiros que via na heresia uma falta grave, equivalente ao plano religioso. No plano religioso, a quebra de um juramento de fidelidade do vassalo a seu senhor, de tal modo que a infidelidade social e religiosa se confundem, e à medida que aumentava o número de heresias e a sua influência, procurava-se aperfeiçoar os instrumentos mobilizados para combatê-los. Então, olha só, um primeiro elemento importantíssimo para se entender o contexto de perseguição às heresias, o contexto da Inquisição Católica criada nesse período, por exemplo, é preciso entender a mentalidade medieval. E a mentalidade medieval desse período é uma mentalidade feudal. Para você que está acompanhando o canal, que está vendo esse vídeo agora, dá uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, nas aulas sobre as relações de suzerania e vassalagem, as relações vassálicas, da playlist de História Medieval 1. Para você que é meu aluno, a gente já teve essa aula presencial naquela época em que as aulas aconteciam presenciais nesse mundo, no ano passado. Né? Então nós discutimos o feudalismo, né? As relações sociais do mundo feudal, e discutimos as relações de suzerania e vassalagem. Só uma retrospectiva muito rápida para a gente entender esse contexto aqui. Nós discutimos que essa sociedade feudal, ela é pautada, baseada fundamentalmente na palavra. Então, é uma sociedade que precisa de ritos, é uma sociedade que precisa de gestos, é uma sociedade que precisa de palavra, portanto, de pronunciamento de juramentos diante de testemunhas. É preciso lembrar que essa sociedade não está pautada na escrita. Tem documentos, mas não tem uma grande quantidade, um grande volume de documentos escritos e uma quantidade irrisória de pessoas que sabem ler e escrever. Portanto, contratos como hoje, por exemplo, quando você compra, aluga uma casa, quando você vende um imóvel, quando você vende um carro, etc., que você assina um determinado contrato, um recibo, que garante que determinada pessoa te vendeu, te comprou, enfim, te alugou alguma coisa. Nessa sociedade feudal, qualquer tipo de negociação é feita com base na palavra da pessoa. Portanto, na confiabilidade daquele juramento ou daquela promessa que você faz diante das pessoas. Tá? E nesse sentido, um juramento de um vassalo a um suzerano, ou um juramento de um servo a um senhor, ele é fundamental para que essa sociedade não corra no caos. Tá? Se essa sociedade sobrevive em termos de civilização a uma necessidade do cumprimento da palavra, o rompimento de um juramento de fidelidade ou de uma homenagem, no caso de uma relação de suzerania e vassalagem, é uma quebra de um contrato não apenas pessoal, mas principalmente social.
E por que eu estou dizendo isso? Porque a heresia era enxergada, era pensada, era vista nesse mundo medieval como sendo um rompimento de um juramento de fidelidade. Portanto, assim como um vassalo não pode romper com o seu senhor, como o seu suzerano, como o suzerano não pode romper com o seu vassalo, porque isso quebraria as relações de confiança, um católico não pode romper com a igreja porque ele fez um juramento, e esse juramento foi feito no batismo. Ah, mas Robson, foi feito quando eu era um bebê. Sim, mas foi feito, né? Pelos seus pais em seu nome, e esse juramento precisa ser cumprido. Se você descumpre esse juramento, você precisa ser punido não apenas religiosamente, mas principalmente socialmente. Essa punição social, essa perseguição social, política, civil aos hereges, não se trata simplesmente de um braço da Igreja Católica atuando, mas de um aspecto de sobrevivência da própria sociedade que não pode admitir nesse momento a quebra do juramento, a quebra da palavra. Portanto, da confiança e das relações de confiança necessárias nesse momento. Ok? Ok. Então, dando sequência, o contexto, entendido o contexto da mentalidade, vamos a alguns aspectos históricos importantes desse contexto de surgimento das heresias. O primeiro contexto importante é o renascimento urbano. A página 19 ainda do livro Norman Fabel. É curioso observar que grande parte das heresias tem fundamento urbano e se manifestou entre os homens que habitavam a urbe. Olha só, nós discutimos na primeira aula desse bimestre, para você que é meu aluno, para você que não é meu aluno, dá uma olhadinha também aqui nos vídeos dessa playlist de História Medieval 2, que tem uma aula chamada A Civilização Medieval. Nessa aula nós discutimos esses aspectos históricos a partir do século XI, ou pelo menos a partir do ano 1000, de ressurgimento das cidades, que a gente chama de renascimento urbano, renascimento e ressurgimento do comércio, fortalecimento das rotas comerciais, também do renascimento intelectual e cultural, enfim, tudo isso a gente discute naquela aula. E é importante a gente retomar esse contexto para entender que o surgimento das heresias se dá num contexto especialmente urbano. Por quê? Porque é no meio urbano que as contradições sociais vão ser mais expressas, vão ser mais intensas. É no contexto urbano que a pobreza aparece de maneira mais exacerbada. É no contexto urbano também que as igrejas, as catedrais ganham um aspecto maior de glamour. Por quê? Porque no contexto rural, no contexto feudal, no contexto, portanto, de comunidades isoladas umas das outras, pessoas isoladas umas das outras, por mais que houvesse a pobreza, a exploração, como também a gente discute em História Medieval 1, quando a gente fala das relações das classes inferiores, portanto, servis e escravocratas, por mais que existisse esse tipo de exploração, na cidade a miséria, a fome, portanto a mendicância até, acontece e se expressa de maneira muito mais evidente. Não é à toa, por exemplo, que Francisco de Assis, como também é uma aula que a gente discutiu na videoaula anterior, surge também no contexto urbano, porque é o contexto da pobreza, o contexto dos mendigos, é o contexto das contradições sociais. E daí, diante das contradições sociais, as contradições da existência da igreja, da maneira como ela existe em seu poder e em sua riqueza, se torna ainda mais expressivo. E daí a contestação também por meio da heresia. Ok? O renascimento também intelectual do século XII, Norman Fabel, página 19 e 20. Por outro lado, podemos considerar como fator decisivo e importante no desenvolvimento das heresias o impulso cultural e espiritual motivado pelo chamado renascimento do século XII. Para você que acreditava que renascimento cultural, renascimento artístico, intelectual, etc., aconteceu apenas no século XIV, XV, XVI, com o chamado grande renascimento, etc., está aqui uma dica. Já no século XII se fala de renascimento cultural e de renascimento intelectual. Tá bom? Mas de um contexto específico da Europa que se consolida nessa chamada plena Idade Média e permite a ascensão, criação, por exemplo, de universidades e o conhecimento intelectual sai dos mosteiros. E isso faz com que pessoas fora do domínio da igreja tenham também acesso a alguns elementos dessa intelectualidade, dessa cultura, que vão gerar, evidentemente, contestações e, por isso, heresias. Tá bom? Continuando a leitura, até o século XII foram traduzidos ao latim partes da lógica de Aristóteles e grande parte do Timeu de Platão, a matéria médica de Dioscórides, o Psiologos, os tratados de Galeno e Hipócrates,
partes do Liber Regalis de Ali ibn Abbas, né? Portanto, árabe. No século XII e XIII é que foram traduzidas para o latim grande parte dos textos árabes, gregos e hebraicos. Então, começa pela tradução. Embora houvesse traduções importantes, principalmente de Platão, algumas de Aristóteles, Hipócrates e outros pensadores gregos, para o latim, portanto, para o conhecimento ali dos letrados da Europa medieval durante a Alta Idade Média, é só no século XII e XIII que essas traduções de fato vão ganhar corpo. É que Aristóteles vai ser conhecido de fato no mundo medieval, que outros pensadores, inclusive do mundo árabe, filósofos, intelectuais de várias nações, de várias línguas, vão chegar de fato à Europa. E não apenas chegar, tá? O letramento a partir do século XII vai aumentar e com o aumento do letramento, evidentemente, o conhecimento dessas obras vai passar a circular muito mais, ok? Então, praticamente, é a partir daí que Aristóteles passou a ser conhecido no Ocidente. Até então, predominava o platonismo na interpretação agostiniana. Deve-se uma boa parte dessas traduções à famosa Escola de Tradutores de Toledo, que introduziu os textos árabes nos estudos das escolas ocidentais no período de 1130 a 1150, sob a égide de Raimundo, arcebispo de Toledo. Então, é importante a gente lembrar da Escola de Traduções de Toledo, né? Ou seja, um conjunto de tradutores importantes na região onde hoje a gente entende que é a Espanha, principalmente de textos árabes. E por que de árabes? Ora, vamos lembrar que a Espanha, ou a península, na verdade a Península Ibérica, foi conquistada pelos árabes ainda no século VIII. Portanto, a gente está falando aqui, no século XII, de uma região conquistada pelo menos por 400 anos já pelos árabes. 400? Pelas contas. É mais ou menos isso. De 300 a 400 anos pelos árabes. Portanto, o contato direto com a civilização árabe exigia, né, esse pioneirismo em Toledo, portanto na Espanha, onde hoje é a Espanha, dessa tradução do conhecimento da filosofia, da teologia também, enfim, de pensadores árabes de uma maneira geral. Ok? Neste trabalho destacam-se os nomes de Domingos Gundisalvo e João de Sevilha. Toledo passou a atrair estrangeiros que colaboravam na divulgação dessas traduções, formando novas escolas, como a de Gerardo de Cremona e Miguel Escoto, que trabalhavam com o auxílio de judeus e árabes. Então, enfim, é nesse período que se promove, olha só, como a gente falou naquela aula sobre a chamada plena Idade Média, né, ou essa Idade Média Central. É nesse período de consolidação, de estabilidade da Europa, que esse multiculturalismo se permite. E aí, nessas trocas culturais, se permitindo também as trocas intelectuais, a circularidade de informações, de traduções, enfim, de conhecimento. Outro elemento importantíssimo que nós discutimos na aula passada, inclusive, sobre as reformas internas da Igreja Católica, foi a Reforma Gregoriana. Olha só, vou relembrar uma leitura que nós fizemos na aula passada, portanto, na videoaula anterior a essa, da página 191 do livro do Jérôme Bachet, A Sociedade Feudal. Olha só. Com efeito, os reformadores denunciam os sacerdotes considerados indignos e incitam os fiéis a evitá-los e mesmo desobedecer-lhes, o que Gregório VII legitima afirmando que, abre aspas, com a exortação e a permissão do Papa, os inferiores, diga-se os leigos, podem se tornar acusadores, fecha aspas. Multiplicam-se assim os movimentos populares de oposição ao clero, suscitados, é verdade, pela fração reformadora deste, mas sempre suscetíveis a ir além de seus objetivos. Então, só lembrando uma questão que nós discutimos importante na aula passada, que a Reforma Gregoriana tornou essa discussão sobre os elementos chamados imorais da Igreja Católica, ou aqueles padres ou parte do clero que não seguia, que não obedecia estritamente o poder absoluto do Papa, tanto em matéria de doutrina quanto em matéria de direito civil e eclesiástico, houve um incentivo a que as pessoas denunciassem e criticassem o próprio clero. Né? Ou seja, o clero que não fazia parte dessa grande reforma ou que não fosse o clero reformador ou reformado. Portanto, a própria igreja, a partir de um certo momento, incentiva os fiéis a questionarem o clero. Só que esses fiéis, evidentemente, e aí a igreja não pode controlar isso, começam a questionar não apenas aquilo que a reforma gregoriana propunha como sendo uma reforma moral do clero, mas começam a questionar, inclusive, a própria riqueza da igreja, a estrutura da igreja, a sua estrutura de poder por meio dos sacramentos, por exemplo. Portanto, tendo essas heresias, movimentos heréticos,
também como uma das suas origens, um incentivo da própria igreja à crítica dos fiéis a si mesma. Ok? Esse é o contexto geral que a gente precisa entender do surgimento dessas heresias. Tá? Vamos lá, prosseguindo então. Outro elemento importante que a gente precisa entender antes de falar das heresias em si são as pressões que a Igreja Católica fazia aos senhores feudais. Então, olha só, sem saber como lidar com os hereges, a Igreja passou, já no século XII, a pressionar o poder secular a auxiliá-la no combate a eles, sob a pena de excomunhão. A resposta veio de forma tão avassaladora quanto o espalhar dos movimentos heréticos. Então, olha só, é importante a gente perceber dois elementos fundamentais nessa leitura que a gente fez aqui desse trecho. Porque é o seguinte, primeiro, a Igreja Católica não sabia o que fazer, né, diante do espalhar de movimentos heréticos. Ela, por si mesma, ela não pode perseguir. A Igreja em si, se a gente pegar do ponto de vista estritamente técnico, a Igreja nunca fez a perseguição em si. A Igreja nunca matou, a Igreja nunca torturou. Quem fez isso foi o Estado, a mando da Igreja. Então, se a Igreja não pode fazer esse tipo de perseguição, como garantir a ordem eclesiástica, como garantir que não haja contestações à própria instituição? O que a Igreja fez? A Igreja começou a buscar o auxílio do Estado, do poder secular, portanto, dos condes, dos barões, dos reis, ou seja, das autoridades civis de determinadas localidades onde esses movimentos heréticos aconteciam. E como que a Igreja garantiu que esses estados, portanto que o poder secular, iria atender ao seu chamado, iria atender à sua exigência de que o poder secular perseguisse pessoas que não estivessem seguindo a doutrina católica, ameaçando de excomunhão. Nós vimos nas aulas passadas que um dos poderes fundamentais da Igreja Católica é o da excomunhão. Por quê? Quando a Igreja Católica excomungava, por exemplo, um determinado conde, um determinado barão, portanto, um determinado rei, todos os domínios daquele barão, daquele conde, daquele rei, portanto, daquela autoridade, estaria impedido de ter serviços da Igreja. Portanto, todas as pessoas de um determinado reino, de um determinado condado, de um determinado ducado, não teriam acesso à missa, não teria acesso à confissão, não teria acesso a batismo, não teria acesso a nada, nenhum serviço religioso. Imagina a pressão social em cima dessas lideranças, dessas autoridades, pelo retorno dos serviços religiosos considerados fundamentais para a salvação da alma dos fiéis. É como o caso que nós citamos da questão das investiduras entre o Papa Gregório VII e Henrique IV. Ou seja, a excomunhão é uma arma poderosíssima da Igreja Católica. E a Igreja utiliza-se dessa arma para exigir que as autoridades civis persigam, matem, inclusive queimem nas fogueiras, como a gente vai ver daqui a pouquinho, esses hereges, portanto, esses contestadores da fé católica. Percebam que nós não estamos falando aqui de contestadores da ordem política da autoridade civil, mas da autoridade única e exclusivamente eclesiástica. Mas quem faz essa perseguição a mando e sob a ameaça da Igreja é a autoridade civil. Olha só, página 17 do Arno Faber. O Quarto Concílio de Latrão, em 1215, portanto século XIII, decretou medidas contra os senhores seculares caso protegessem heresias em seus territórios, ameaçando-os até da perda de domínios. Olha só, a Igreja Católica, aí é importante a gente lembrar desse poder que a Igreja Católica ganhou já no século XII, século XIII, a partir especialmente das reformas, desse acúmulo de poder nas mãos do Papa. A Igreja no Concílio de Latrão, no quarto Concílio de Latrão, chegou inclusive a ameaçar de retirar a autoridade dos domínios de determinados senhores que protegessem hereges. Então a Igreja, no quarto Concílio de Latrão, em 1215, chegou a ameaçar os seculares, portanto as autoridades seculares, de inclusive tirar o domínio deles sobre a terra, ou seja, sobre seus feudos, sobre suas propriedades, caso escondessem, caso não agissem energicamente contra as heresias. E o resultado, olha só, continua a leitura. Já antes do concílio e como consequência dele, as autoridades laicas decretaram a pena de morte para evitar a disseminação de heresias em seus territórios, a começar por Aragão, 1197, Lombardia, 1224, França, 1229, Roma, 1230, Sicília, 1231 e Alemanha, 1232. Portanto,
A pressão da igreja levou, evidentemente, como resultado para que as autoridades civis, enfim, que as autoridades seculares não sofressem as consequências da ameaça da igreja, a decretarem pena de morte aqueles que promovessem qualquer tipo de heresia. Ou seja, a igreja passa, como a gente vai entender agora no processo de inquisição, a igreja passa a julgar e o poder secular, portanto o Estado, a executar. Ok? Olha só, continuando ainda sobre essas pressões exercidas pela Igreja Católica sobre o poder secular. Página 16. A violência do braço secular contra a heresia parece ter crescido em proporção à sua difusão e influência nas camadas da população medieval. Pedro de Aragão, em 1197, introduziu no Código Civil a condenação do herético através de punição pelo fogo, que, mais tarde, faria parte do arsenal de armas para o seu combate. Frederico II, no Estatuto de 1220, incluiu a perseguição aos heréticos, a seguir agregada pelo direito público europeu. O Estatuto previa o confisco de bens e a alocação dos acusados fora da lei, o que equivalia à pena de morte. Em 1231, Frederico II incluiu na Constituição da Sicília a pena drástica da fogueira. Mas o imperador Hohenstaufen não foi o único a tomar tal atitude em relação aos heréticos daquele tempo, pois o Doge, chefe da cidade-estado de Veneza, em 1249, antes de ascender ao cargo, jurou queimar todos os heréticos da sua região. A prática de mandar a fogueira os heréticos era geral na época e não surgiu com a criação da lei positiva baseada no costume popular, o que acabou sendo incorporado pelos legisladores com o decorrer do tempo. Então, olha só, pessoal, é curioso que a gente sempre aprende, que a gente sempre discute essa coisa da fogueira a partir do ponto de vista religioso. Por que a igreja queimava os hereges, as bruxas, etc., como sendo o fogo, como uma forma de purgar a alma, etc., etc., etc. Bom, se tem a ver ou não, eu não sei dizer. Mas o fato é que a origem não é religiosa, a origem é secular. A pena de morte pela fogueira foi uma atribuição do Estado, das autoridades civis, com medo das punições, com medo das ameaças da igreja, mas não uma atitude da igreja. Tá? Então, não passa pela igreja a queima na fogueira dos hereges ou das bruxas, enfim, mas do Estado. Tá? Então é uma pena de morte que determinados estados adotam como sendo a fogueira, outros o enforcamento. Né? Então são penas de mortes adotadas pelo Estado, então não pela igreja. Isso é uma coisa importante para a gente discutir. Mas o mais importante de tudo é, o Estado passa a executar os hereges e a igreja ganha com isso. Portanto, ela tem o seu carrasco, a igreja tem o seu perseguidor para garantir a não adesão à heresia, enquanto o Estado tem como benefício o suporte, o apoio da igreja, que é essencial, inclusive, para a manutenção da ordem. Ok? Continuando, então, enfim, a Inquisição. Vamos entender o que foi isso, embora a gente não vá aprofundar nesse assunto agora, tá bom? Página 17, na Arma Fábula, a Gregório IX devemos a organização do Tribunal Inquisitorial e, em 1229, no Concílio de Toulouse, foi criado oficialmente o Tribunal do Santo Ofício. Os dominicanos, nós estudamos os dominicanos na aula passada, uma das ordens mendicantes, a gente se lembra, né, Domingo de Gusmão. Os dominicanos logo se puseram à disposição da nova instituição, cabendo-lhes a tarefa de legislar e condenar os heréticos, entregando-os ao braço secular. Então, a primeira coisa importante, a Igreja Católica, a partir de Gregório IX, em 1229, no Concílio de Toulouse, criou o Tribunal do Santo Ofício. O que significa isso? Significa que a Igreja criou um tribunal próprio, um tribunal eclesiástico, para julgar crimes contra a instituição católica, contra a fé cristã. Ok? Isso significa que o processo de julgamento, de buscar testemunhas, etc., de produção de provas, etc., etc., tudo isso que hoje a gente conhece bem no âmbito civil, acontecia dentro do âmbito religioso, do âmbito eclesiástico. À igreja cabia a investigação dos crimes de heresia e o julgamento se esse determinado acusado de fato praticou heresia e persiste na heresia ou não. Uma vez julgado, uma vez condenado, a igreja entregava ao braço secular, enfim, entregava ao Estado que executava a pena.
A igreja não legislava sobre determinados estados. Então imagina que a gente pega um ducado, enfim, por exemplo, o ducado da Baviera na Alemanha, né? Dentro do ducado da Baviera na Alemanha, a igreja não legisla. Quem legisla são as autoridades, o duque, né? Então, enfim, as autoridades civis é que criam as leis. A igreja se adapta às leis de cada estado em que ela está presente. Agora, houve toda então essa pressão da Igreja Católica sobre as autoridades civis para a criação de penas duras, inclusive a própria pena de morte, para aqueles que cometessem heresia. E cabia não ao Estado julgar se a pessoa cometeu heresia, mas à igreja. Percebe? Então a igreja julga, o Estado executa. Mas, evidentemente, tudo isso está partindo imbricadamente um no outro da própria instituição religiosa, da própria instituição eclesiástica. Ok? Seguindo a leitura, o processo movido contra o herético muitas vezes era feito de tal modo que o acusado ignorava o nome do próprio acusador, sendo que mulheres, escravos ou crianças podiam servir de testemunhas da acusação, mas nunca da defesa. Óbvio, né? Numa sociedade como essa não dá para esperar coisa muito diferente. Mas a coisa, do ponto de vista eclesiástico, do ponto de vista da jurisprudência, vamos colocar assim, do direito, é tão escandalosa dentro do Tribunal do Santo Ofício, dentro da Inquisição, que muitas vezes a pessoa era condenada sem sequer saber o nome daquele que o acusou. Ou seja, o direito, mais uma vez, é um direito eclesiástico. Não tem, aí o Tribunal do Santo Ofício não respeita, dentro do seu próprio tribunal, as leis do Estado em que está inserido. Por exemplo, nesse exemplo do Ducado da Baviera, né, onde hoje é a Alemanha, o sul da Alemanha. O Ducado da Baviera tem suas próprias leis. Agora, como funciona a legislatura, o direito penal, civil, etc., dentro do Tribunal do Santo Ofício, é exclusividade da igreja, não tem nada a ver com a Baviera. O que a Baviera vai fazer é só executar a pena daquele condenado pelo Tribunal do Santo Ofício. Okay? E no caso do Tribunal do Santo Ofício, mulheres, escravos, crianças podem servir de acusação, de defesa nunca. Olha só. Né? Continuando a leitura. Para obter a confissão, podia-se utilizar de métodos que não deixavam de ser, de certa forma, torturas. De certa forma, foi uma bondade aqui do Narram Fábio, né? Como, por exemplo, a fadiga propositalmente provocada ou o enfraquecimento físico do acusado. E foi bem brando aqui, né? Mas é claro que é preciso a gente lembrar que no período medieval não é aquela Inquisição que a gente está acostumado a ver, com os métodos de tortura, etc. Não, isso já é da Inquisição moderna, tá? Depois a gente vai fazer uma aula só sobre a Inquisição moderna para a gente entender aquele outro processo ali do século XVI, século XV, XVI, XVII, pelo menos, tá? Vamos lá. Uma vez apurada a culpa, concedia-se ao réu um prazo para que se apresentasse espontaneamente ao tribunal. Caso isso não ocorresse, poderia ser denunciado pelo inquisidor e preso. Então, olha só, a culpa ela é dada pela acusação. Então, digamos que é uma seguinte situação. Determinada pessoa, você imagina, está lá vivendo num determinado povoado no interior da França. E de repente alguém, né, um vizinho seu, um conjunto de pessoas acusam, né, vão ao Tribunal do Santo Ofício por meio da paróquia local e acusam você de heresia. Olha, fulano de tal ali, ó, ele dentro de casa fica cantando umas músicas meio esquisitas, fala umas coisas meio estranhas, veste umas roupas meio estranhas, etc, etc, etc. E aí o tribunal vai colher informações sobre você e chegar a um veredito se você vai se tornar formalmente acusado ou não, ok? Uma vez que você foi formalmente acusado, você pode se entregar espontaneamente ao Tribunal da Inquisição para ser inquirido, né, de maneira bastante leve, né, bastante tranquila, pelo inquisidor sobre a culpa de heresia ou não, tá? Mas se você não se entregar espontaneamente, você pode ser preso, né, pelo Estado, aí mais uma vez a ação do Estado, o Estado pode te prender e te levar à força para o Tribunal do Santo Ofício. Daí em diante, olha só, em caso de confissão da culpa, dava-se ao acusado a oportunidade de retratar-se, sendo que, neste caso, deveria submeter-se a uma série de penitências, flagelações, peregrinações e, em casos mais graves, a prisão. Então, uma vez que você confessa a culpa, não, cometi heresia mesmo, eu andei pregando sobre isso, isso e isso para as pessoas, conversando com os meus vizinhos sobre isso, isso e isso, etc. Beleza, confessou sua culpa, você vai ser punido
por aquele crime que você cometeu. Em casos mais graves, você pode ser até preso. Ainda não está se falando de morte, tá? Mas você vai ser punido, pode perder bens, ter os bens confiscados, você pode ser condenado a ser flagelado em praça pública, etc. Ok, cumpriu sua pena, acabou. Mas, porém, como já dissemos anteriormente, se o acusado persistisse em seu pecado, era julgado e entregue ao braço secular, que por sua vez o conduzia à fogueira. Então, a fogueira só era uma pena, a fogueira só era uma consequência daqueles que persistiam na sua obstinação pela heresia. Portanto, o que significa essa obstinação pela heresia? Você continuar afirmando, não, eu acho que não existe um só Deus, são pelo menos 15 deuses, vamos colocar aqui um exemplo esdrúxulo, são 15 deuses, fulano. Se você persiste, né, se você insiste na sua heresia, você é condenado de fato como herege, e aí a pena de ser herege depende da pena do local em que está inserido, ou em que você está inserido, do estado que você está inserido. E aí a grande maioria dos casos, como a gente viu, fogueira. Tá? Outra situação é você não reconhecer o seu erro. Tá? E aí vem a questão das caças às bruxas lá do século XV em diante, tá? Do século XV, XVI, XVII, até meados do século XVIII, que a gente vai falar numa outra aula. Tá? Da questão da fofoca, etc., de toda uma situação que não é necessariamente essa situação aqui da Inquisição medieval. Mas o fato é que se você não confessa que errou, reconhece o seu erro, pede perdão para a igreja, etc., você vai para a fogueira porque você está obstinado em negar aquilo que a igreja acredita já saber, que é a sua culpa de heresia. Tá bom? Continuando, então. Página 18. Além disso, Gregório IX, a fim de evitar que a Inquisição tivesse outras finalidades que não o combate à heresia, ligou-a diretamente à Igreja e ao Papado. Óbvio. Né? E aqui foi uma atitude, digamos que até prudente do Papa Pio IX. Para evitar que o Tribunal da Inquisição caísse nas mãos de bispos que tinham interesses particulares em suas dioceses, por exemplo, utilizar o Tribunal da Inquisição para investigar casos de amantes, casos, enfim, dos interesses particulares dos bispos, o Tribunal de Santo Ofício era ligado diretamente ao Papa, tá? Ligado diretamente a Roma. Ele não respondia ao bispo. O que significa que o bispo tinha o dever, como a gente vai ver aqui, de acolher o Tribunal da Inquisição e cooperar com ele, mas não tinha sobre ele nenhum poder. Tá? O único que tinha poder era o próprio Papa, porque o tribunal era ligado diretamente a Roma, diretamente à Santa Sé. Isso evitava, mais uma vez, que se desviasse o foco do Tribunal da Inquisição às heresias, que era o foco que a Igreja Católica queria manter naquele momento. Ok? Então, os direitos tradicionais dos bispos de julgarem heresia em suas próprias dioceses não eliminaram a obrigação de apoiarem os inquisidores papais e de porem à sua disposição os meios necessários para exercerem suas funções. Então, os direitos tradicionais dos bispos de circunscrição da sua diocese, ou seja, o poder que ele tinha naquela determinada região administrativa da igreja que ele gerenciava, não impediam ele, por exemplo, de contribuir com a Inquisição. Pelo contrário, era dever dele dar todos os meios possíveis e disponíveis para que os inquisidores exercessem com plenitude o seu papel ali desempenhado, ok? Algumas vezes os bispos sentiram que a Inquisição intervinha excessivamente em seus direitos e por isso o Concílio de Viena, em 1312, ordenou a cooperação mútua entre os inquisidores papais e episcopais. Portanto, no final das contas, para resolver o problema, a Igreja decretou a cooperação mútua. Os inquisidores têm que cooperar com os desejos administrativos, com a maneira como o bispo lidava com a sua diocese, ou seja, entender o contexto local daquela diocese, da maneira como o bispo gerenciava a diocese, ao mesmo tempo que o bispo também tinha que cooperar indistintivamente com a Inquisição. Ok? Mas vamos lá, pessoal. Dito isso, entendido todo esse contexto, entendido todas essas situações, vamos, enfim, aos casos, né, às heresias em si. Mais uma vez, os cátaros e os valdenses, que são os maiores grupos que realmente tiveram um impacto maior na Igreja Católica e na Europa medieval, a gente vai deixar para a próxima videoaula. Nessa videoaula, vamos tratar dos casos menores, portanto, das heresias
que tiveram certa importância, certo peso na Europa, mas que não agregaram um valor, um impacto tão grande como foi o caso dos cátaros e dos valdenses, ok? Vamos começar com Amaury de Bene, tá? Um dos primeiros hereges a ser relatados, a ser discutidos aqui por Nahum Fabel, nesse livro que eu apresentei para vocês. Página 20 de Nahum Fabel, uma apresentação dentro da academia de um certo panteísmo, olha só. Amaury de Bene foi estudante em Paris e tornou-se mais tarde um dos seus professores mais ilustres, chegando mesmo a ser convidado por Felipe Augusto para ser preceptor do Delfim. Delfim, pessoal, só um parêntese rapidinho aqui. Delfim foi um título criado na França especificamente, só existe ali, um título de nobreza dado ao sucessor do trono. Ou seja, aquele que ainda não foi coroado, digamos que o rei morreu e o príncipe ainda vai ser coroado rei. Tá? Ele recebe o título de Delfim, que ele pode exercer esse título enquanto aguarda a sua coroação. Então ainda não é rei, ele é o sucessor do rei, mas está ali com um passo, né, com a mão na coroa, a outra... Não vou fazer essa piada, enfim. Está com a mão na coroa, mas ainda não é rei. Então ele é apenas um Delfim, tá bom? Então o Amaury de Bene chegou a ser indicado para ser preceptor do próprio Delfim. Tamanha importância que ele teve na Universidade de Paris. Portanto, se trata aqui de um intelectual, se trata aqui de alguém respeitado no meio eclesiástico e no meio civil na França, olha só, e que vai ser condenado por heresia. Vamos entender como é que se dá esse processo. Vinculando seu pensamento de escoto de Erígena, chegou a formular uma concepção claramente panteísta. Olha que doido, vamos lá. Página 20. Citação nas palavras do próprio Amaury de Bene. Olha o que ele deixou registrado. Tudo é em tudo, tudo é em Deus. Deus é tudo. Deus é simples, a natureza é simples. Mas duas substâncias simples não diferem entre si. Deus e a matéria se confundem, portanto, Deus se conhece refletindo-se na multidão de criaturas, onde a essência é única. Ele é a inteligência que organiza a essência do que é organizado. Por outro lado, a inteligência é idêntica ao objeto do conhecimento. Uau! Olha a reflexão de Amaury de Bene. Amaury de Bene vai formular uma ideia, uma concepção de Deus panteísta. O que é panteísta? O que é um panteísmo? É a ideia de que não existe um ser separado do mundo que cria o mundo. Deus é o próprio mundo. É a inteligência que cria o mundo, mas a inteligência se confunde com a coisa criada. A inteligência se confunde com a coisa a qual ela exerce, no qual ela exerce sua inteligência. Portanto, para Amaury de Bene, tudo é Deus e Deus é tudo. O que significa que não faz o menor sentido você erguer uma hóstia, um pão consagrado, um cálice de vinho e dizer, esse aqui é meu corpo e sangue, esse aqui é Deus. Não. Beleza, esse aí é Deus, mas esse celular que eu estou utilizando para fazer a gravação também é. Essa camisa também é. Eu sou o próprio Deus. Portanto, tudo, toda a criação, tudo que existe criado por Deus é o próprio Deus. É muito interessante porque essa concepção de Amaury de Bene influencia bastante um outro filósofo também condenado por heresia e que formulou essa noção que eu particularmente acho absolutamente interessante de Deus, que foi Baruch Spinoza. Né? Spinoza tem também essa concepção de que Deus se cria enquanto cria. Deus é o mundo enquanto ele faz o mundo. Portanto, é uma noção filosófica completamente anticristã. Né? Porque ela não é monoteísta, ela não é politeísta, ela é panteísta. Tudo é o próprio Deus. É uma noção que eu, particularmente hoje, evidentemente, tantos séculos depois, considero extremamente interessante para uma noção de Deus. Mas, como eu disse, é completamente fora da concepção cristã de divindade. Ok? Resultado, Amaury de Bene condenado por heresia. Tá? Vamos entender como isso aconteceu. E aqui só trago uma imagenzinha rapidinho do Amaury de Bene, uma das poucas gravuras que tem dele ensinando na Universidade de Paris. Mas vamos lá, vamos entender o que aconteceu com Amaury de Bene, página 21. O pensamento de Amaury, porém, criou asas entre os seus discípulos, os amauricianos, que se aprofundaram na heresia. Então, Amaury de Bene começou a desenvolver essas ideias, começou a dar aulas, ensinar essas ideias, essas reflexões na Universidade de Paris, e
as suas ideias criaram asas, criaram discípulos, e aqueles que gostaram dessa ideia começaram a espalhar como um movimento que é um pouco maior do que um indivíduo único que pensa assim, né? Então, olha só, falavam-se de uma tríplice encarnação de Deus, agora já um pensamento amauriciano, tá? Mas não é o próprio Amaury de Bene, mas os seus discípulos começaram a desenvolver essas ideias, esses germes, essas sementes de ideias de Amaury de Bene com uma outra noção que une esse panteísmo de Amaury de Bene com o cristianismo. Olha só as ideias deles. Então, houve uma tríplice encarnação de Deus, como Pai em Abraão, como Filho em Cristo e como Espírito Santo em cada crente. Ou seja, cada um de nós não é um templo do Espírito Santo, como a Igreja Católica, o cristianismo coloca hoje. Nós somos o próprio Espírito Santo, nós somos o próprio Deus, né? Essa é a concepção. Portanto, também semi-panteísta, vamos dizer assim, porque só as criaturas humanas seriam a encarnação do Espírito Santo, enquanto Jesus foi a encarnação do Deus Filho e Abraão a encarnação de Deus Pai. Precisava achar uma figura patriarcal aí para enfiar a encarnação de Deus Pai, né? Achou Abraão. Muito bem. Negavam os sacramentos, óbvio, né? Se cada um é a encarnação do próprio Deus, não faz o menor sentido a ideia de sacramentos, quiçá a ideia de salvação. E as instituições eclesiásticas viam no Papa o anticristo, aí estava procurando mesmo também, né? E pretendiam ilimitada liberdade moral. A seita foi descoberta em Paris em 1209 e condenada em concílio em 1210. Seus membros foram degradados das ordens sagradas, a grande maioria desses membros, óbvio, quem estuda nas universidades nesse momento, boa parte deles, se não quase todos, é a igreja, ou a da alta nobreza, mas boa parte deles é da igreja, foram deserdados, né, das suas ordens religiosas, foram excluídos das suas congregações e ordens, e entregues ao braço secular que os fez queimar. Entre estes encontravam-se o Ourives Guilherme e um bom número de clérigos. O corpo de Amaury foi desenterrado e reduzido a cinzas, que foram dispersas por todos os cantos. Em 1215, o Conselho de Latrão renovou a condenação aos amauricianos. Então, é curioso que Amaury de Bene já tinha morrido, né? Morreu em glória, né? Todo mundo gostando daquele professor que falavam entre aspas, na época, né? Falavam umas bobagens aqui, outra ali, mas o pessoal passava despercebido. Mas quando se descobriu uma seita, portanto, um grupo restrito de pessoas que estavam propagando essas ideias e desenvolvendo essas ideias como uma heresia, não só condenaram à fogueira os hereges, como desenterraram o corpo de Amaury de Bene, queimaram e espalharam suas cinzas, né? Então, enfim, né? Nem ele, nem depois de morto, ele escapou da pena da fogueira. Continuando, então, esse é o caso de Amaury de Bene. O segundo caso que a gente vai discutir, apresentar aqui rapidamente, é de Pedro de Bru, um outro herege, também francês, que viveu entre 1095 e 1133. Entre as heresias do século XII, esse aqui da imagem é ele, tá? Pedro de Bru. Entre as heresias do século XII, encontramos a de Pedro de Bru, que se supõe ter morrido entre 1132 e 1133, e iniciado sua heresia entre os anos de 1112 e 1113. Nascido no cantão de Rosan, nos Alpes, sabe-se que chegou a ser padre e que por motivo desconhecido foi expulso da igreja, né? Desconhecido, mas agora pela heresia a gente até suspeita. Começou a pregar de lugar em lugar, chegando à Provença, adquirindo cada vez mais adeptos para suas doutrinas. Mas com o passar do tempo, esse tipo de pregação foi condenado pela igreja e levou ao cárcere e à morte. Então, Pedro de Bru foi padre, pertencia à igreja, mas foi expulso da igreja católica, provavelmente por conta já das suas ideias heréticas, mas não tem um documento que ateste o porquê da sua expulsão, e ele começou a ficar... Entendia que só é igreja, de fato, as pessoas que comungam de uma fé, que professam essa fé. Os seguidores dele, óbvio, né, e se tornou uma heresia, não só pessoal, mas um conjunto de pessoas que o seguiam, começaram a questionar o batismo, especialmente o batismo em bebês, o batismo em crianças, né? Por quê? Porque se a criança não tem maturidade para declarar, entender conscientemente a sua fé, o batismo não serve de nada. É evidente que essa discussão voltou depois com o protestantismo,
né? Até hoje as igrejas evangélicas, protestantes de maneira geral, costumam batizar adultos e não crianças. Agora, existe uma razão prática também pela qual a igreja fazia e ainda faz, essa razão hoje tradicional, mas na época de sua criação, é o batismo em crianças. Primeiro, pelo que nós já discutimos, evidentemente uma questão de poder, a criança, os pais em nome da criança faziam o seu juramento de fidelidade, portanto a criança crescia cristã e não podia romper com a igreja sob a pena de apostasia ou heresia, e por outro lado também há o alto índice de mortalidade infantil, ou seja, o risco de um bebê morrer pagão era imenso, ou de um bebê ou de uma criança morrer pagã era imenso. Isso fazia com que a igreja, do ponto de vista religioso, aprovasse o batismo nos pequenos. Ok? Vamos lá. Outras ideias ainda, doutrinas e ideias de Pedro de Bru. Outro aspecto peculiar aos petrobrucianos é sua rejeição e condenação da cruz como símbolo tradicional do cristianismo. Olha só. Alguns historiadores encontraram nesta atitude dos adeptos de Pedro de Bru certa associação com teorias heterodoxas de Cláudio de Turim e de Agobardo de Lyon, ou ainda com certas correntes cátaras da França meridional. Não só negavam a cruz, mas também a Eucaristia e o sacrifício da missa, sob a justificativa de que o corpo e o sangue de Cristo foi dado apenas uma única vez, isto é, durante a última ceia, e nunca mais depois. Seguindo literalmente as palavras hoc et corpus meus hoc et est sanguis meus. Meu latim é péssimo. Mas olha só, pessoal, então é interessante, duas contestações importantes de Pedro de Bru que foram retomadas depois pelo protestantismo. Que contestações são essas? Primeiro, a ideia de se utilizar a cruz como símbolo, ou seja, o crucifixo e a cruz não poderia ser símbolo do cristianismo, uma vez que representava o Deus morto e se acreditava no Deus vivo, e não no Deus morto, no Deus ressuscitado e não no Deus crucificado. E outro, que eu esqueci. Segundo, a negação da Eucaristia, outro sacramento importantíssimo para a Igreja Católica, com aquela ideia que a gente acabou de ler aqui, de que o corpo e o sangue de Cristo só foi dado uma única vez, que foi justamente na última ceia. Portanto, não existe uma mimese durante a missa, enquanto uma renovação mimética do sacrifício de Cristo, que a gente também discutiu em algumas aulas anteriores, sobre o que é esse dogma, essa parte da teologia católica. Okay? Portanto, uma negação pesada de elementos importantes para a Igreja Católica, evidentemente condenados por ela como heresia. Adiante, então, o nosso terceiro caso é o caso do chamado monge Henrique. Tá? Henrique de Lausanne, ou também conhecido como monge Henrique, viveu entre 1030 e 1148, portanto, século XI e século XII. Ideias próximas às de Pedro de Bru foram disseminadas pelo monge Henrique, condenado pelo Concílio de Pisa em 1135, que foi confundido muitas vezes com o primeiro. Então, o monge Henrique, ou chamado monge Henrique, compartilhava de muitas das ideias de Pedro de Bru. Inclusive, a gente vai ler aqui daqui a pouquinho, que há indícios, ou acredita-se que eles chegaram a se encontrar, e daí tamanha proximidade entre as ideias deles. Mas vamos entender o caso do monge Henrique aqui especificamente, o que se deu. Olha só. Ele recebera a permissão de predicar em Le Mans, na diocese do bispo Idalberto de Lavardin, depois destes ter sido pressionado pelo povo para que assim o fizesse, o que ocorreu no ano de 1116 aproximadamente. Então, interessante aqui, o monge Henrique, ele recebeu a autorização do bispo para poder pregar. Então, ele podia pregar para as pessoas. Tá? Mas o fato é que ele recebeu a autorização devido à pressão das pessoas. As pessoas gostavam tanto de ouvi-lo, nas suas pregações, que pressionaram o bispo a autorizá-lo a pregar. Lembrando que não podia uma pessoa, como acontece hoje, você vai num ônibus, entra num ônibus e começa a pregar a palavra de Deus. Não. Para pregar, para ensinar sobre Deus para qualquer pessoa, você precisaria de autorização da própria igreja. Tá? Então o bispo cedeu essa autorização ao chamado monge Henrique. Mas o seu direito de predicar duraria pouco tempo, pelo fato de a cidade se voltar contra os condes
e o clero num clima de agitação e turbulência em que Henrique tomou parte e ficou, portanto, visto como um elemento de pouca confiança pelas autoridades. Então, ele teve autorização de pregar e, em meio à sua pregação, as pessoas, devido provavelmente à sua própria mensagem, começaram a se revoltar contra as autoridades civis e eclesiásticas. O resultado é que ele foi impedido de pregar por conta disso, né? O bispo Idalberto, ao regressar de Roma, encontrou a cidade em franca oposição a ele, mas aguardou uma oportunidade para voltar-se contra Henrique. Ela surgiu por ocasião de um incêndio, quando a explicação dada ao povo pelo bispo foi de que a causa da desgraça estava no fato de eles seguirem um falso profeta, e assim este seria o verdadeiro castigo de Deus, que veio inculpá-los dos males que cometeram. Henrique foi preso e o bispo Idalberto libertou, proibindo, porém, de predicar em sua diocese, pedindo-lhe que abandonasse o território. Então, olha só a jogada boa do bispo, né? O bispo viajou a Roma e, quando voltou, ele viu que a população estava enfurecida contra ele, por conta da pregação do próprio monge Henrique, que pregava justamente, como a gente vai ver, dentre outras coisas, o esvaziamento do poder, especialmente material, da igreja. Resultado, o bispo aproveitou-se de um incêndio, se é que não foi ele mesmo que provocou, e agora que eu estou conjecturando, né, um Nero da vida, e aí as pessoas, né, um incêndio na cidade, um incêndio na região, e aí ele culpou o monge Henrique, dizendo que Deus teria castigado as pessoas porque elas estavam seguindo um falso profeta. Deu a ele a ocasião de expulsar da região o monge Henrique, né? Olha só como que isso se cruza, como a gente vai ver ainda em outros casos aqui, com essa fé popular, com as lideranças populares que aparecem, por exemplo, aqui no estado de Goiás, na Bahia, como Antônio Conselheiro, os Mucker no Rio Grande do Sul, Pau de Colher, enfim, uma série de movimentos importantes que a gente teve no Brasil no século XX, que se assemelham muito com esses casos medievais de heresia que a gente está estudando aqui. Voltando aqui, olha só. Quais são as ideias do monge Henrique que foram pregadas por ele? Mas, apesar de tudo, seus discípulos, portanto as pessoas que seguiam ele, continuaram apegados às suas doutrinas que, no fundo, frisavam duas coisas. A. Os vícios do clero, chamando a atenção do povo contra eles. E B. A sua posição perante o matrimônio e a redenção das prostitutas. Daqui a pouco a gente fala dessa segunda posição. Mas a primeira ideia dele é justamente a oposição à riqueza do clero, ao poder do clero, ao poder material da igreja. Ou seja, isso voltava as pessoas mais uma vez contra a igreja, e isso criou um problema. O henriquianismo, né, as ideias do monge Henrique, foram combatidas principalmente pela ordem dos cistercienses. Nós falamos sobre isso também nas aulas passadas. E o principal nome dos cistercienses, inclusive no combate a essa heresia do monge Henrique e os seus seguidores, foi São Bernardo de Claraval. Nome importante aí no período medieval, especialmente no combate às heresias do século XI e XII. Ok? Vamos lá, continuando. As ideias e doutrinas do monge Henrique. Olha só, parece que Pedro de Prue e Henrique se encontraram em algum lugar, e o último, portanto, Henrique, deve ter sofrido influência do primeiro, a ponto de radicalizar mais suas ideias, rompendo com a igreja. Como Pedro de Prue, ele também rejeitou o batismo das crianças, apoiando-se no Evangelho de São Marcos, citação do Evangelho. O que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. Como as crianças não podem crer porque não têm idade para isso, não devem, portanto, ser batizadas. E mesmo que sejam batizadas, o batismo não terá nenhum efeito, já que o próprio pecado original na concepção de Henrique era diferente do dogma da igreja. Ele pensava que Adão e Eva pecaram por eles mesmos e seu pecado não se transmitia aos seus descendentes, uma vez que a responsabilidade dos atos é individual e não é justo que alguém pague pelo que não cometeu. Encontrou o fundamento bíblico para tal concepção em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar deverá morrer, e o filho não carregará a iniquidade paterna. Então, olha só, o que o monge Henrique começou a pregar a partir das ideias de Pedro de Prue? Primeiro, mais uma vez, contra o batismo de crianças, né? Então acabar com a ideia de batismo de crianças, já que o batismo não tinha nenhum tipo de validade, porque o batismo exigia crença, e criança não crê porque não tem maturidade para tomar uma decisão ou tomar consciência sequer daquilo que acredita ou não. Segundo, e como consequência disso, não haveria pecado original. Vamos entender o que é isso. A Igreja Católica, o cristianismo de uma maneira geral,
entende que Adão e Eva pecaram, cometeram o primeiro pecado da desobediência a Deus, né, comendo fruto da árvore proibida, e a partir daquele momento condenaram a humanidade, portanto todos os seus descendentes, ou seja, a humanidade inteira como descendente de Adão e Eva, todos nós descendentes de Adão e Eva, então, a humanidade inteira como descendente de Adão e Eva, a nascer já com o pecado. Então ninguém nasce puro, segundo essa doutrina cristã. Todos nós nasceríamos já com o pecado original, portanto com o pecado de Adão e Eva. E só o batismo poderia anular o pecado original. O monge Henrique duvidava da existência do pecado original, porque, baseado no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, o filho não carrega a iniquidade paterna. Portanto, a gente não teria o pecado original. Não tendo o pecado original, não há necessidade do batismo em crianças. Porque a igreja justificava, mais uma vez, o batismo em crianças, porque a alta mortalidade infantil fazia com que a criança corresse o risco, o bebê, a criança, de morrer com o pecado original e ir para o limbo. Eu não podia dizer que como é que você vai mandar um bebê para o inferno. Então a igreja acreditava no limbo, né? O que era o limbo? Nada. A criança vive naquela sala do templo do Dragon Ball, mas nada. Limbo é o zero, não existe nada, né? Ela fica vagando ali no nada eternamente, que é praticamente uma condenação. Por quê? Porque Adão e Eva comeram o fruto proibido. Então, enfim, o monge Henrique duvida disso, contesta isso, e isso inclui na sua heresia. Mas não só. Olha só uma outra ideia do monge Henrique. Sua posição quanto ao batismo e o fato de Henrique encarar o matrimônio como um acordo direto entre duas pessoas, dispensando, portanto, todo o cerimonial eclesiástico, leva à consequência de que a hierarquia eclesiástica poderia ser dispensada em boa parte de suas funções. Então, uma outra doutrina, uma outra pregação do monge Henrique é de que o matrimônio, portanto, o casamento, não precisava da igreja. É claro que isso daqui é uma revolta contra a instituição do casamento como um matrimônio, portanto, como um sacramento, que data basicamente do século XI, século X, século XI. Antes disso, existe a bênção da igreja, mas não como sacramento, ou seja, não é exigido, como a gente também já falou em outras aulas, não é exigida a presença de um sacerdote. Para ele, basta que duas pessoas queiram se unir, façam um juramento a si mesmas de amor e fidelidade, e pronto, elas estão casadas. Deus não precisaria da presença ou da intervenção de um padre ou da própria igreja para abençoar uma união entre duas pessoas. Olha só as ideias do monge Henrique, que revolucionário isso é em pleno século XII. Continuar, vamos lá. A seu ver, essa hierarquia tinha de ser humilde e adotar a pobreza, privando-se do desejo de acumular bens materiais. Não deveria adornar-se de paramentos luxuosos, tendo os bispos que abandonar a mitra, o anel e o báculo, símbolos de pompa e que podiam ser deixados de lado, e que ainda hoje é caro pra caralho. Olha o preço de um anel de bispo, de uma mitra, de um báculo, né? Essa é a questão que o monge Henrique já contestava naquela época. Alguns hereges, eu sou apóstata, alguns hereges ainda hoje criticam na igreja. Para que tanto luxo? Para que um báculo de ouro? Para que uma mitra? Né? Para vestir um bispo com tanta pompa? Né? Para que serve isso em termos de agrado a Deus de fato? Vamos lá, continuando. Mesmo a magnificência e o luxo dos edifícios das igrejas não eram necessários. Um outro aspecto da doutrina de Henrique, que representava um confronto direto com a igreja, é a sua interpretação da questão da comunhão dos santos, e que diz que os vivos nada podem fazer pelos mortos, pois os que morrem são de imediato salvos ou condenados. O caminho que Henrique e Pedro de Brue abriram para uma igreja espiritual, livre de toda materialidade e, ao mesmo tempo, evangélica. Então, olha só, essa questão da comunhão dos santos, também nós já discutimos em outra videoaula, a questão do purgatório, etc. Eu não vou voltar nesse assunto agora. Convido você, que não é meu aluno, está acompanhando o canal, mas não assistiu esse vídeo, vou deixar aqui a descrição sobre a igreja medieval, primeira parte. A gente discute um pouquinho sobre essa doutrina do purgatório. Mas o fato é que a igreja acredita que as pessoas, quando morrem, elas não vão direto para o céu, a não ser que sejam santas, né? A não ser que sejam puras e já estejam, morram em possibilidade de pureza, devido à sua pureza, de comunhão direta com Deus. É chamada comunhão dos santos. As pessoas que não morrem nesse estado de graça,
mas também não morrem em pecado mortal para ir direto para o inferno, passam por um estágio de purificação. E as pessoas na Terra podem rezar, podem, inclusive por meio das indulgências da igreja, que só a igreja detém, inclusive pode não vendê-las, mas atribuir uma ajuda financeira como parte da contribuição, né, como parte dos elementos necessários para se ganhar indulgência, pode-se, enfim, diminuir o tempo de uma pessoa no purgatório. Então, tudo isso é contestado pelo monge Henrique. Depois vai ser contestado de novo por Lutero, né, com outras consequências, evidentemente, no século XVI. Mas é contestado porque ele diz que não, os vivos não podem fazer nada pelos mortos. Tá? Morreu, ou está salvo, ou está condenado. Isso não difere da igreja, só que a igreja não acredita que uma pessoa que morra em estado de não plenitude da graça tem que se purificar ainda ali num estágio intermediário chamado de purgatório antes de entrar no céu. A salvação está garantida, mas antes de entrar precisa purificar, precisa purgar os seus pecados. Ok? Isso é a doutrina da Igreja Católica da época. Ok? Vamos lá, dando continuidade. Então, vamos ao nosso quarto caso de heresia, um tal de Tanquelmo, esse aqui bastante desconhecido. Página 30 do Narman Faber. Entre outras heresias menores, quanto ao número de adeptos, sem repercussão em outras regiões da Europa, concentrando-se essencialmente na região que corresponde à Holanda atual, encontramos a de Tanquelmo. Tanquelmo é tão desconhecido que nem a data de nascimento é conhecida, só apenas de morte em 1115, mas vamos lá. O caráter de sua heresia era anti-eclesiástico por excelência e negava, por conseguinte, os sacramentos da igreja. Como ocorreu muitas vezes na Idade Média, identicamente a outros hereges, sua conduta adquiriu aspectos bizarros, como o fato de até se fazer passar por filho de Deus e mesmo casar-se com a imagem de Nossa Senhora. Então, olha só, Tanquelmo, não se sabe o nome, não se sabe sobrenome, não se sabe muito bem de onde veio, como veio, porque são poucos registros que se tem dele, mas é um dos casos curiosos que é interessante a gente trazer, inclusive para mostrar a quantidade de outros casos, de outras percepções revolucionárias sobre o mundo, sobre Deus, sobre a igreja, não foram sufocadas pela Igreja Católica, inclusive sem deixar muitos registros. Né? Mas o caso de Tanquelmo é interessante. Ele prega, evidentemente, contra os sacramentos, ele prega contra o poder da igreja, mas com alguns elementos que o próprio Narman Faber chama de bizarro, do ponto de vista assim, de extraordinário, extravagante, fora da curva, né? Fora da casinha, vamos dizer assim. Que ele se autoproclamava filho de Deus, inclusive chegou a se casar com uma imagem de Nossa Senhora. Vamos lá, o que mais? Também se dizia que seus seguidores costumavam beber a água na qual se banhava. Sua heresia foi predicada nas cidades de Utrecht, Bruges, Antuérpia e outras da região, mas finalmente foi assassinado por um clérigo em 1115. Né? O que aconteceu com o clérigo? Você tem notícia. Matou o herege. Não esperou o Estado, não. Vamos lá. Esta heresia foi combatida especialmente por São Norberto de Xanten, né, fundador da ordem premonstratense. Quem combate a heresia vira santo, aí sim morre em estado de graça, por que não? Né? Tanquelmo chegou a levantar uma força de 3.000 homens que dominou a Antuérpia e Bruges durante algum tempo. Então, olha só, Tanquelmo teve tantos seguidores, inclusive com essa crença de que ele seria a encarnação do Filho de Deus, de que ele era casado com a imagem de Nossa Senhora e de que ele deveria beber a água do próprio banho. Agora imagina um europeu da época, então, ficava meses sem tomar banho e ainda beber água do próprio banho. Mas vamos lá, né? Prossigamos, né? 3.000 pessoas seguindo ele, chegaram a formar um exército e dominar 2 cidades da Holanda, 2 cidades da região entre ali a Holanda e a Bélgica. Olha só a força que ganhou essa mensagem, essa heresia, o movimento herético de Tanquelmo. Mas, ao retornar de Roma, para onde havia se dirigido com seus discípulos, foi aprisionado pelo arcebispo de Colônia, onde hoje é na Alemanha, sendo vários de seus discípulos queimados, tendo os demais abjurado a sua crença herética. Então pronto, ele foi a Roma com seus discípulos e no retorno foi aprisionado pelo bispo de Colônia, ou seja, passando ali na Alemanha para voltar à região do norte da Bélgica,
e divisão com a Holanda, foi preso, seus seguidores que não quiseram abjurar, não quiseram negar mais a crença herética foram queimados, e o restante que abjurou só foi penitenciado, mas sobreviveu. Enfim, é isso, né? Mais uma vez, um caso que se tornou conhecido, que tem registro, talvez pela força que ganhou com um número de adeptos como esses, né? Chegou a 3.000. Agora, quantos outros simplesmente não se perderam, ou se tem algum registro, né? Acaba sendo registros tão pequenos que os historiadores, se chegou, ainda não conseguiram transformar isso numa história, enfim, é que os historiadores ainda não encontraram. Mas está lá, né? Mesmo sem registro na história, pessoas assim, com um pensamento revolucionário para a própria época, existiram e agiram, e por isso, condenadas e mortas, né? Vamos lá. O último caso dessa videoaula, para a gente encerrar, é de Eudo de Stella. Um dos casos mais interessantes que a gente pode trazer aqui. Eudo de Stella também não se sabe quando nasceu, mas sabe-se que morreu em 1150. No ano de 1148, o Papa Eugênio III reuniu o Concílio de Reims, onde lhes apresentaram o heresiarca Eudo de Stella e a descrição de sua heresia testemunhada pelo cronista William de Newburgh. William de Newburgh faz um relato sobre a presença de Eudo de Stella no Concílio de Reims, diante do Papa, diante do próprio concílio. Eudo de Stella vai narrar, né, e as testemunhas narrarem o que é a sua crença, como é o seu movimento, enfim, né? E William de Newburgh vai relatar, e é esse relato que nós vamos ler agora, ou seja, um relato da época, um texto tirado diretamente da fonte, para a gente ver, antes de qualquer coisa, o olhar dele, do cronista, representante da igreja e, portanto, dos demais que estavam presentes naquele julgamento, porque o concílio, naquele momento, estava representando um julgamento a Eudo de Stella, como eles viram e leram esse movimento. Olha que riqueza de detalhes, de informações, mais uma vez, do ponto de vista da própria igreja, que, enfim, são os registros que a gente tem. Mas vamos lá, vamos à leitura. É longo o texto, esse trecho que eu vou ler com vocês, mas vale a pena cada palavra, porque a riqueza de detalhes sobre esse conjunto de ideias revolucionárias e, por isso, heréticas, é interessantíssimo. Vamos lá, olha só. Então, na página 30 a 32 do livro do Nahum Fabel. E assim, quando se encontrava Eugênio III, sentado no plenário entre os bispos e nobres, lembrando que Eugênio III é o Papa, um tipo pestilento foi trazido perante ele. Este homem, impregnado do espírito demoníaco, tinha por arte de magia seduzido tanta gente que vagava de lugar a lugar, hostilizando igrejas, especialmente mosteiros. Assim, após ter devastado de modo selvagem e amplo, a sabedoria propôs-se à sua malícia. A sabedoria sobrepôs a sua malícia, sendo aprisionado pelo arcebispo de Reims, que o trouxe perante o Santo Concílio. Seu nome era Eudo, bretão de origem e apelidado Deletoile, né? Portanto, de Stella. Então, Eudo de Stella é um personagem que, segundo os conciliares, portanto, aqueles que estavam no concílio e também o próprio cronista, é um tipo pestilento, olha só a adjetivação, e demoníaco, né? Ou seja, impregnado do espírito do demônio, e por arte do demônio conseguiu arrebanhar tanta gente. Olha só, isso mais uma vez, visão da igreja. É fonte, mas a fonte também foi produzida, evidentemente, por personagens da época com posicionamentos específicos, com lugares de fala específicos sobre o seu objeto de análise. Ok? Vamos lá, continuando a leitura então. O homem iletrado e ignorante, como se isso fosse uma raridade na Idade Média, né? Enfim, tão enlouquecido por sua imaginação demoníaca que, por ser chamado Eum, na língua gálica, acreditava que sua pessoa estivesse diretamente associada ao exorcismo eclesiástico. Eu te obrigo em nome daquele que virá julgar os vivos e os mortos e o mundo pelo fogo. No latim, essa oração, per eum
qui venturus et judicare vivus et mortus et seculum per ignem. Era tão estúpido que não conseguia distinguir entre eum e eum. Então, olha só, aqui o cronista está fazendo, enfim, está humilhando, né, na sua pena o Eudes Stella, dizendo que porque ele era chamado na língua gálica de Eum, ele acreditava que o seu nome era associado ao exorcismo no latim, que usa a palavra Eum. Tá? Enfim, o fato é que muitas pessoas da época, evidentemente ignorantes, e até no século XX, tem esses casos de confusão por conta do latim. É preciso lembrar, por exemplo, que o latim, as missas e as orações só deixaram de ser rezadas no latim no Concílio Vaticano II, na década de 1960. Portanto, só no século XX. Tem uma série de casos muito interessantes que Dom Eduardo Duarte Silva, um bispo aqui de Goiás, do final do século XIX, começo do século XX, narra na sua autobiografia. Ele fala, rindo-se das pessoas em Goiás que rezavam a ladainha de Nossa Senhora, ou a ladainha de todos os santos, de maneira muito curiosa, né? Sempre associando, evidentemente, a língua da época, a língua portuguesa, do falar caipira. No seu livro, por exemplo, a passagem da ladainha de Nossa Senhora Virgo Predicanda, que as pessoas rezavam como Virgem Pé de Cana, né? Ou Mater Christi, como matem o Cristo, né? Como Virgo Potens, como vira o pote, ou Virgem do pote, né? Enfim, há uma série de associações que as pessoas fazem na língua latina e, evidentemente, aos olhares intelectualizados da igreja, enfim, acabam condenando essas pessoas ou criticando essas pessoas, passando por ignorantes, né? Vamos lá. Continuando, então, porém, em sua grandiosa cegueira, acreditava que ele era Deus e juiz dos vivos e dos mortos. Por meio da diabólica magia, conseguia prender as almas dos simples como uma aranha capta as moscas, atraindo e reunindo dessa forma ao seu redor uma multidão de iludidos que o seguiam como a um senhor entre os senhores. Muitas vezes movimentava-se de um distrito a outro com surpreendente agilidade. Em outras ocasiões, refugiava-se com seus seguidores em lugares desérticos e inacessíveis, de onde, por instigação do diabo, ele rompia repentinamente atacando igrejas e mosteiros. Eu tinha essa curiosidade, né? Ele vivia no deserto com seus seguidores ou lugares de difícil acesso, e de repente atacava um mosteiro, uma igreja, e vivia, se apropriava das riquezas, alimentos, enfim, que ele tinha, né? Quase um ataque viking aqui. Frequentemente admiradores e parentes, pois não era de origem plebeia, iam encontrá-lo ou recriminá-lo com certa intimidade, ou para saber com cautela o que se passava com ele. Daí perceber que, cercado de imensa glória, pompa real e orgulho, e seus companheiros parecerem despreocupados, sem terem de trabalhar, festejando suntuosamente e vivendo em ilimitada alegria. É muito interessante como se assemelham casos como esses, separados por séculos e séculos. A gente está falando aqui do século XII. No século XX, 800 anos depois, o caso que eu estudei na minha dissertação de mestrado sobre o movimento messiânico de Santa Dica, o movimento aos moldes de Canudos, vamos colocar assim grosso modo, que aconteceu no interior de Goiás, liderado por uma mulher, Benedita Cipriano Gomes, que inclusive, vou colocar o link aqui, quem tiver interesse na minha dissertação de mestrado, livro que eu já publiquei sobre o assunto, artigos, enfim. É interessante como que também aqui em Goiás, os padres da Congregação Redentorista, enfim, representando a Igreja Católica, acusavam os seguidores dela de serem preguiçosos, não trabalharem, etc., daqui, né? De que ela servia ao demônio, que os seus poderes vinham do demônio, etc., etc., e que os seus seguidores são preguiçosos e desocupados. Olha só como se associam relatos como esses. Mas vamos lá, continuando. Em consequência, os que vinham recriminá-lo e viam sua falsa e fantástica glória acabavam por ceder à corrupção, pois os que faziam tais fantásticas demonstrações eram os próprios demônios que alimentavam esta mísera multidão daqueles lugares desertos, não com um verdadeiro sólido alimento, mas com aparências.
Pois, como ouvi posteriormente de alguns que estiveram em sua companhia e que, após ter sido ele aprisionado, vagavam como penitentes pelo mundo, eles encontravam imediata satisfação de seu desejo, pão, carne, peixe e tudo que poderia haver de bom. Estes alimentos não eram sólidos, mas sem substância, e ministrados pelos espíritos do ar. Portanto, vendo este pestilento através da ação de Satã, causava grande destruição, como eu já disse antes, foi enviado um exército para persegui-lo, mas não em vão, pois quando era avistado, não era encontrado. Mas em vão, pois quando era avistado, não era encontrado. Olha que narrativa interessante, né? Então, ele não tinha só pregações como esses outros hereges que a gente falou até agora, ou líderes de movimentos heréticos. Pelo contrário, Eudo de Stella, supostamente, pelo que as pessoas acreditavam, tinha poderes, né? E esses poderes, evidentemente, associados pela Igreja Católica ao demônio. Mas ele dizia o cronista, então, que as pessoas seguiam ele pelo deserto, portanto, de lugares inóspitos, e se alimentavam com uma coisa semelhante ao maná, né, lá da descrição bíblica do Antigo Testamento. Ou seja, um alimento que caía do céu e tinha gosto daquilo que a pessoa quisesse. Carne, peixe, verdura, arroz, lasanha, não tinha na época, né? Mas enfim, se alimentava daquilo que as pessoas quisessem. Mas que isso seria fruto dos espíritos do ar, portanto, dos demônios, né? E não de qualquer tipo de poder sobrenatural do próprio Eudo de Stella. Vamos lá. E mais, né, o mais interessante ainda, exércitos eram mobilizados para encontrá-lo, quando avistavam ele, não conseguiam alcançá-lo, não conseguiam pegá-lo. Olha só, né, os poderes do demônio que eram atribuídos a Eudo de Stella. Por fim, ele foi abandonado pelos demônios, e uma vez que Satã não mais permitiu atuar através dele, pois eles não podem fazer mais do que pelo justo julgamento de Deus aquilo que as forças superiores permitem fazer, então esse aí é o máximo, né? Deus ainda, no final das contas, ainda permite, né? É o demônio, mas sob a permissão de Deus. Vamos lá. Foi facilmente preso pelo arcebispo de Reims, e a multidão estúpida que o acompanhava foi dispersa. Em seguida, seus discípulos mais próximos foram aprisionados. Quando foi levado ao concílio e inquirido pelo Papa quem era, respondeu: sou eu, que veio para julgar os vivos e os mortos e o mundo pelo fogo. Segurava na mão um bastão feito de feitio estranho, em forma de garfo, na extremidade superior. Ao ser indagado sobre o que significava tal bastão, respondeu: é algo que encerra grande mistério, pois quando o bastão aponta para os céus com suas duas cabeças, Deus possui duas partes do mundo e eu fico com a terceira. Porém, quando inclino as duas cabeças de meu bastão em direção à terra e levanto a parte baixa, única aos céus, deixo Deus somente com a parte e guardo duas para mim. Olha que doideira, o bicho é brabo mesmo, hein? Que isso! Então, Eudo de Stella andava com um bastão em forma de garfo, só que não com 3 pontas, mas 2 pontas, né? E acreditava que quando ele batia, né, apontava as duas partes do garfo para o céu, Deus ficava com 2/3 do mundo e o outro 1/3 era dele. Quando ele virava ao contrário, Deus ficava só com 1/3 do mundo e 2/3 era dele. Olha só, o bichão é doido mesmo, hein? Que isso é poder de verdade. A crença, gente, é muito interessante. Se a gente pegar, depois eu quero gravar uma videoaula para vocês, sobre os casos com os quais eu já me deparei na religiosidade popular só aqui de Goiás, né? São interessantíssimos, de pessoas que curam por meio da cachaça, de pessoas que acreditam nos mais diversos tipos de encantamentos, de espírito. A religiosidade popular, especialmente católica, é uma beleza, né? Não só de curiosidade, mas é uma beleza mesmo. É interessantíssimo o que a liberdade, quando é dada de criatividade na religião, pode alcançar, né? Mas vamos lá, continuando aqui no Eudo de Stella, que está interessante. Ao ouvir tais palavras, toda a assembleia caiu em riso. Agora você imagina, zombando daquele homem que se tinha entregue a tais pensamentos. O concílio então decretou que ele deveria ser cuidadosamente vigiado, a fim de evitar que essa praga se espalhasse novamente. Ele distinguiu seus adeptos com nomes grandiosos, chamando a um sabedoria, a outro conhecimento, a outro julgamento e assim por diante. Então, além disso, ele ainda tinha os seus seguidores mais próximos, digamos, com a cúpula
né? E dava nomes suntuosos para eles, como sabedoria, julgamento, justiça, né? Vamos lá, olha só. Uma vez que esses não aceitavam o verdadeiro caminho da fé, mas persistiam obstinadamente em seus falsos nomes, tanto que o denominado justiça ameaçou aqueles que o prenderam com uma sentença de vingança, foram julgados e condenados à fogueira, escolhendo esta última ao invés de se corrigirem ou viverem fácil, né? Ou você abandona tudo que você acredita ou você vai para a fogueira. Então você escolheu a fogueira, por que não? Né? Enfim, palavras do cronista. Eu ouvi de um venerável homem que esteve presente quando ocorreram esses fatos, que o chamado Justiça, no momento em que estava sendo levado à morte, gritou várias vezes: ó terra, abra-te! Como se com o seu grito a terra pudesse abrir-se e engolir seus inimigos, assim como fez Dotã e Abirã. Tal era a força desta heresia, uma vez implantada em seus corações. E aí é tão interessante, pessoal, porque é óbvio que todas essas informações são distorcidas. As informações são as informações de alguém que ouviu falar, e que era o cronista na época do concílio, e descreveu. E tá aí as únicas descrições que a gente tem de um movimento amplo, interessantíssimo como esse. Agora, imagina se a gente tivesse condições de interrogar, de inquirir, de saber um pouco mais sobre essas ideias que são espetaculares, não do ponto de vista positivo ou negativo, mas são espetaculares, se a gente tivesse condições de ouvir da boca dele próprio. Né? Se ele tivesse tido condições de deixar os seus próprios escritos para a posteridade, explicando o que era a sua crença, como era a sua crença e o que de fato ele acreditava. Né? Enfim, infelizmente isso se perdeu. Por fim, para a gente finalizar então, pessoal, Eudo de Stella morreu na prisão em 1150, não deixando os seguidores diretos de sua doutrina. Morreu na prisão porque ele abdicou da sua crença, abdicou da sua heresia, e por isso foi condenado apenas à prisão e não à fogueira, quando muitos dos seus seguidores se recusaram a abdicar dessas ideias e foram condenados à fogueira. Ok? Enfim, pessoal, por hoje é só, né? Nós encerramos essa primeira videoaula sobre as heresias ocidentais, e na aula que vem a gente continua sobre os cátaros e os valdenses, que foram as duas principais heresias. Só os dois já vão dar uma aula desse mesmo tamanho, talvez maior, do que a gente teve até agora. Ok? Mais uma vez, agradeço a você a sua companhia. Se tiver com dúvida, você que está acompanhando pelo canal, deixe aí nos comentários sua dúvida, seu comentário, seu elogio. Eu fico muito feliz de ver as palavras de incentivo, de carinho que essas aulas têm produzido. Né? Fico muito feliz porque a gente está realmente conseguindo aquilo que é o propósito desse canal, para além das aulas em tempos de quarentena, das aulas remotas para os meus alunos da Universidade Estadual de Goiás. Nosso propósito é pulverizar o conhecimento acadêmico. Você que fez um curso de graduação, mas não passou por uma discussão, às vezes, sobre um tema ou outro, ou você que não passou por uma graduação em História, tem vontade, ou apenas é um curioso, enfim, para você um conhecimento que seja de qualidade, um conhecimento que seja bem fundamentado. Então, se você gosta desse projeto, se você curte essa ideia, curta esse vídeo também, compartilhe, ajude a gente a crescer, não só como canal, mas como proposta. Né, que outros canais, que outros meios, que outros intelectuais se proponham a fazer isso, pulverizar de maneira didática, de maneira acessível, um conhecimento que é produzido e muitas vezes fica restrito à academia. Tá? Você que é meu aluno, ficou com dúvida, vamos aproveitar então os nossos bate-papos online que a gente tem aí toda semana para poder tirar as dúvidas, conversar um pouquinho sobre essas disciplinas. Ok? Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, desejo que você esteja bem, que você e sua família permaneçam bem. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.